Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de inflamação. O tema de hoje é inflamação crônica e tipos especiais de resposta inflamatória. A inflamação crônica, ela pode ser caracterizada como uma etapa secundária após uma resposta inflamatória inicial. Ela ocorre normalmente na tentativa de especialização, de identificação e destruição do agente agressor. E ela tende também a estimular mecanismos de reparo tecidual. Então é extremamente importante que ocorra uma inflamação crônica, que é graças a ela, se não ocorre a persistência do agente agressor e a persistência da inflamação aguda, a gente vai observar a resposta inflamatória crônica naquele tecido. Assim, a gente pode caracterizar a resposta inflamatória crônica como uma resposta imunológica prolongada, na qual a inflamação ainda está ativa e a persistência do agente agressor ou o processo de reconstituição tecidual é necessário naquele local. Aqui, nós podemos observar um exemplo clássico que diferencia uma resposta inflamatória aguda de uma resposta inflamatória crônica. Nós temos um fragmento histológico de rim, onde a gente pode observar na parte superior da imagem um fragmento histológico aparentemente normal, com glomérulo renal e os túbulos contorcidos distais e proximais. Na parte inferior esquerda, a gente pode encontrar uma imagem histológica de um rim com resposta inflamatória aguda, com intensa destruição tecidual, os túbulos totalmente comprometidos, a infiltração de células de defesa e muita informação de exudato naquela região. No nosso lado direito, a gente pode observar já uma resposta inflamatória crônica no rim, com um intenso depósito de tecido colágeno, com muita célula inflamatória naquela região, principalmente mononucleares, e uma tentativa de reparo com deposição de colágeno no tecido. Aqui a gente pode observar agora a imagem macroscópica desses rins e pode observar que na macroscopia a gente consegue ver diferenças também. Na parte inferior esquerda nós podemos observar uma glomerulonefrite aguda com uma destruição tecidual e uma desorganização do tecido. Na resposta inflamatória crônica a gente já observa uma redução do órgão e uma cicatrização intensa. Assim, nós podemos falar que a inflamação crônica compreende três processos fundamentais. O primeiro deles é a presença de infiltrado inflamatório mononuclear, principalmente composto por macrófagos, linfócitos e linfócitos especializados, na maioria das vezes plasmócitos. Associada à presença dessas células, a gente encontra a proliferação de fibroblastos e angioblastos naquela região, principalmente para estimular o depósito de tecido colágeno e a formação de novos vasos sanguíneos, levando a um mecanismo de reparo tecidual. A infiltração de células de defesa na inflamação crônica é muito semelhante à infiltração que ocorre na inflamação aguda. Normalmente, os mononucleares vindo da corrente sanguínea reconhecem moléculas de adesão no endotélio e realizam a diapedese, migrando para o espaço ou tecido inflamado. Naquela região, essas células tendem a se especializar para exercer funções distintas. Um exemplo clássico que a gente pode observar são nos macrófagos, que dependendo do estímulo químico gerado naquela região, se transforma em macrófagos com uma capacidade de combate à injúria tecidual ou de destruição do agente agressor, ou macrófagos com capacidade de remodelamento tecidual, macrófagos que estimulam o reparo ou a cicatrização daquele tecido. Aqui a gente pode observar um exemplo histológico da resposta inflamatória crônica, onde a predominância são de células em padrão mononuclear, células de núcleo redondo ou oval, com citoplasma escasso em casos de linfócitos, ou células com citoplasma mais amplo, em casos de macrófagos, como a gente pode observar nessa imagem. Associado a isso, a gente observa um depósito inicial de um tecido conjuntivo imaturo e muita formação de vasos sanguíneos naquela região. Essa infiltração de células de defesa pode apresentar características histológicas distintas. Podemos observar essas células distribuídas difusamente no tecido ou podemos encontrar grandes ninhos de células de defesa, como observado nessa análise histológica.
Essas células são extremamente importantes para a manutenção da resposta inflamatória. Nessa imagem a gente demonstra como um macrófago e um linfócito modula a migração de novas células de defesa, estimula a ativação dessas células de defesa e até mesmo são responsáveis por todo um ciclo persistente da resposta inflamatória na região. Outro evento extremamente importante de ser destacado é a angiogênese formada na resposta inflamatória crônica. Normalmente, macrófagos estimulam a proliferação de células endoteliais, estimulam a degradação de fibras colágenas maduras naquela região e favorecem, assim, a formação de novos vasos sanguíneos. É isso que nós denominamos angiogênese. Formação de novos vasos sanguíneos a partir de brotamentos de vasos pré-existentes naquela região. Os macrófagos são responsáveis, então, por produzir fatores de crescimento que favorecem a multiplicação das células endoteliais e por produzir enzimas que degradam o tecido colágeno próximo à parede dos vasos sanguíneos. Aqui nós temos a exemplificação histológica desse evento, uma lesão muscular bem severa, onde a gente já tem a resposta inflamatória crônica com produção de tecido colágeno, aqui corado em hematoxilina e eosina evidenciado em rosa, claro, e a formação de vários vasos sanguíneos naquela região, caracterizando muito bem a angiogênese no reparo tecidual. Outro evento a se destacar é a formação de tecido colágeno na tentativa inicial de reparo do tecido danificado. Aqui a gente tem uma exemplificação clássica disso acontecendo na pele. A gente já pode observar uma coloração mais basofílica aqui, o tecido epitelial, e abaixo dele o depósito de um tecido colágeno mais imaturo naquela região, devido ao processo inflamatório crônico. Bom, outros comportamentos morfofuncionais podem ocorrer na inflamação crônica. Uma delas é a inflamação crônica granulomatosa. Essa inflamação ela é caracterizada por uma modificação na especialização e no padrão morfológico dos macrófagos e uma organização tecidual desses macrófagos em torno do tecido inflamatório predominantemente linfocítico. Essa lesão ela pode ser observada em processos agressores bem específicos, como no caso da tuberculose, da leishmaniose e a presença de algum corpo estranho no tecido. Nela, os macrófagos tendem a se organizar formando um aglomerado de células de citoplasma amplo, que chamamos de células epitelioides, e tendem a se unir, formando o que a gente chama de células gigantes. Além disso, a gente encontra na periferia dessa organização um aglomerado de linfócitos, delimitando e circunscrevendo a lesão. E nós chamamos isso de granuloma. Esses granulomas constituem principalmente a inflamação crônica granulomatosa. Esse tipo de resposta inflamatória é extremamente dependente da produção de citocinas naquela região. E essa produção de citocinas pode modificar o padrão de distribuição dos macrófagos e linfócitos no tecido. A gente chama de resposta inflamatória imunogênica ou não imunogênica, dependendo do tipo de resposta dos linfócitos, do padrão TH1 ou do padrão TH2. Isso modifica tanto o comportamento morfológico de distribuição dos linfócitos e macrófagos, quanto a função dessas células naquela região. Aqui a gente tem um exemplo clássico da inflamação crônica granulomatosa imunogênica ocorrendo na Mycobacterium tuberculosis ou na tuberculose, onde a gente observa os macrófagos e linfócitos organizados, formando granulomas bem identificados no tecido. Já que nós observamos a inflamação granulomatosa não imunogênica, dependente de uma resposta TH2, onde a gente não encontra os granulomas bem organizados, a gente vê que a resposta inflamatória crônica granulomatosa pela presença de células em padrão epitelioide e a presença de células gigantes na região. Mas a gente não encontra o granuloma, a gente encontra a resposta inflamatória de uma distribuição mais frouxa, distribuída difusamente sobre o tecido, como nesse exemplo da Mycobacterium leprae infectando a pele de um paciente. Aqui a gente tem a exemplificação histológica de um dos componentes dessa inflamação, é a célula gigante. Ela, na verdade, é uma fusão de macrófagos
em um único citoplasma, que dá essa visão histológica de uma célula multinucleada, né? Essa célula ela tem diferentes funções dependendo do agente agressor envolvido no processo. E outro componente são as células epitelioides. Elas, na verdade, são macrófagos especializados que adquirem um citoplasma amplo, dando um aspecto semelhante às células epiteliais. Mas, na verdade, são células de defesa que têm uma responsabilidade dentro da resposta crônica granulomatosa. Bom, outra maneira de caracterizar as respostas inflamatórias é a partir do produto exudativo gerado naquela região. Nós podemos caracterizar a inflamação como exudativa serosa quando o produto líquido gerado normalmente é translúcido com baixo teor de proteínas, apesar de ser um exudato já. A gente encontra isso em algumas infecções virais, principalmente no tecido cutâneo. Aqui a gente tem uma exemplificação disso na infecção pelo vírus da herpes, provocando destacamento daquela região e um acúmulo de um líquido mais limpo, mais translúcido. Aqui a gente observa um aspecto bolhoso sendo formado nesse tipo de processo inflamatório. Outro exemplo que a gente pode descrever é a inflamação do tipo purulenta. Nela, a gente observa o depósito e a formação de um líquido muito rico em proteínas e células inflamatórias, normalmente necrosadas já. Aqui a gente tem um exemplo clássico disso na pele também, formando esse exudato purulento devido à destruição do tecido subcutâneo. Normalmente, esse tipo de exudato vem muito associado a infecções bacterianas e tendem a formar abscessos quando presente em tecidos mais profundos. Aqui a gente tem um exemplo clássico dessa formação de abscesso numa glândula paratireoide de uma paciente. O abscesso é um encarceramento daquela região necrótica rica em material purulento. Esse encarceramento é principalmente devido à formação de um tecido fibroso ao redor da área necrótica, dando um aspecto endurecido à periferia dessa formação encarcerada ou desse abscesso. Outro tipo de exudato é o exudato fibrinoso. Ele é observado principalmente em lesões inflamatórias com ruptura vascular, onde a fibrina tende a se depositar na região inflamatória. Ela pode ser observada em lesões de tecido de revestimento, mas também pode ser observada em cavidades. Aqui a gente tem um exemplo disso, o exudato fibrinoso sendo depositado dentro do saco pericárdico após uma inflamação do pericárdio. Então ele tem esse aspecto intensamente proteico, muito denso devido ao depósito de fibrina na região. Em tecido de revestimento mucoso, nós podemos observar também um tipo muito especial de exudato, que nós chamamos de pseudomembranoso. Na verdade, ele é uma organização de um exudato fibrinoso ou de um exudato purulento ao material mucoso produzido naquela região, dando um aspecto de membrana a ser formada no tecido de revestimento. A gente está vendo aqui uma imagem endoscópica desse exudato pseudomembranoso, parecendo que está formando placas no tecido de revestimento mucoso. E um outro padrão de exudato que pode ser observado nesse tipo de tecido é o exudato que nós chamamos de catarral, quando ele apresenta somente uma produção excessiva de muco naquela região, dando esse aspecto brilhante ao exudato. Mas, na grande maioria das vezes, o que nós vamos observar é uma inflamação com exudato misto, desde ser mucoso até ser hemorrágico, dependendo da agressão, dependendo do tempo em que está sendo formado esse exudato, ele vai se modificando, não tendo um aspecto único somente mais. Então, depende muito do tempo em que foi gerado aquele exudato e do agente infeccioso ou do agente agressor envolvido naquela região. Outro tipo de caracterização que podemos dar às inflamações estão relacionadas às alterações que elas produzem no tecido. Aqui a gente pode observar esse tipo de lesão acontecendo em tecido de revestimento também. A gente pode observar lesões inflamatórias erosivas ou ulceradas, dependendo da
do nível e da profundidade da agressão tecidual. A erosão normalmente é uma destruição do tecido de revestimento epitelial, que a gente observa em mucosas ou na pele. Já a ulceração é a destruição desse tecido de revestimento epitelial e o comprometimento das camadas mais inferiores, subepiteliais. A úlcera é muito clássica de ser caracterizada principalmente devido à grande formação cavitária formada devido à destruição tecidual. Essa destruição ela está relacionada principalmente à resposta inflamatória gerada naquele local, provocando uma necrose do tecido e a eliminação desse tecido, deixando uma área cavitária na região. Aqui nós temos exemplos clássicos desse padrão alterativo, né? A úlcera que acontece no estômago e a úlcera intestinal. Nessas situações, você tem uma destruição cavitária do tecido de revestimento, com exposição do tecido subepitelial. A gente pode encontrar áreas hemorrágicas na região, principalmente devido à ruptura dos vasos sanguíneos que estão na camada subepitelial. Essas úlceras elas têm inúmeras causas, né, e estão relacionadas diretamente a um comprometimento funcional da região. Isso porque a gente pode observar que há uma descontinuidade do tecido epitelial, extremamente importante naquela região. Aqui a gente tem uma imagem histológica que demonstra isso, a descontinuidade do tecido epitelial e a formação da úlcera como um todo, com depósito de fibrina na sua superfície. Outro fenômeno inflamatório que nós podemos encontrar é o que nós chamamos de inflamação produtiva e hipertrofiante. É quando a resposta inflamatória gera uma deposição intensa de tecido colágeno na região, isso favorecendo a formação de uma massa inflamatória bem densa que se assemelha a tumores, né? Então podemos chamar isso também de inflamação produtiva pseudotumoral. Na verdade não é um tumor, não é uma neoplasia crescendo, mas sim uma deposição excessiva de tecido colágeno naquela região. Frente à compreensão desses processos inflamatórios, eu gostaria que vocês agora pensassem em cima desse pequeno caso clínico. Nessa face ocorreu uma infecção por estafilococcus, que resultou em uma inflamação naquele local. Que tipo de inflamação é essa? Como podemos caracterizá-la? Qual o padrão de exudato a gente poderia encontrar nesse local? E qual célula a gente conseguiria ver na histologia, principalmente? E qual a provável evolução desse processo? Bom, a gente finaliza então aqui a nossa aula de patologia geral. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos.